Você quer conquistar o mundo, mas mal consegue sair da cama. Você sonha grande, quer respeito, poder, liberdade, mas na prática, a vontade de agir se dissolve antes mesmo do primeiro passo. Isso te parece familiar? Não se sinta sozinho. Esse dilema, o de carregar um fogo interno, uma ambição intensa, mas viver paralisado pela inércia, é mais comum do que você imagina. E ninguém melhor do que Miyamoto Musashi para confrontar essa contradição. Musashi foi um homem que dominou a arte da guerra, mas mais do que isso, dominou a si mesmo. E é justamente aí que mora o segredo. Porque o verdadeiro obstáculo não está fora de você, mas na sua mente. Musashi entendia que o homem que não consegue vencer sua própria preguiça está fadado à derrota, mesmo que o mundo inteiro esteja ao seu favor. Você pode até ser inteligente, talentoso, cheio de potencial, mas se não agir, se não mover um músculo em direção ao seu propósito, tudo isso não vale nada. É como uma espada belíssima que nunca foi afiada. O brilho engana, mas na hora da luta ela falha. Musashi teria desprezado essa espada. E da mesma forma, ele desprezaria um homem que vive apenas de intenções. Ele dizia que o caminho do guerreiro não aceita desculpas. Não importa se você está cansado, com medo, inseguro ou desmotivado. O dever de quem quer vencer é agir. E não agir só quando está inspirado, mas especialmente quando não está. Porque é justamente nesses momentos que você forja a disciplina, a consistência e a força interior que diferenciam os vencedores dos sonhadores. A preguiça não é só física. Muitas vezes ela se disfarça de procrastinação, de excesso de planejamento, de espera pelo momento ideal. Você diz para si mesmo que vai começar quando se sentir pronto, mas Musashi diria, isso é covardia. Não existe momento ideal. Existe o agora. Existe o que você escolhe fazer hoje, mesmo sem vontade, mesmo com dúvidas. Musashi enfrentou dezenas de duelos reais, mas ele considerava que o maior duelo de todos era contra a própria hesitação. Ele sabia que cada momento de fraqueza era uma chance de endurecer o espírito. Por isso, ele treinava com intensidade, mesmo quando não havia luta marcada. Porque ele sabia que o campo de batalha só revela o que você construiu em silêncio. E talvez aí esteja a chave que falta para você. Você quer ser reconhecido, quer vencer, quer provar seu valor, mas não está disposto a viver no anonimato do esforço silencioso. Você quer os frutos, mas despreza o plantio. Você quer ser respeitado, mas não quer pagar o preço. Musashi diria, isso é tolice. Ninguém respeita quem não se respeita. E se você cede à preguiça todos os dias, está dizendo ao mundo e a si mesmo que não é digno do que deseja. A ambição, por si só, é uma lâmina de 2 gumes. Pode te impulsionar para a grandeza, mas também pode te prender num ciclo infinito de frustração se não for acompanhada de ação. E a preguiça, nesse jogo, é seu maior inimigo disfarçado de conforto. Porque ela te dá alívio imediato, mas rouba sua vida inteira aos poucos. É a traição mais sutil, aquela que você permite todos os dias, achando que é inofensiva. Musashi alertaria. O homem que adia a ação está cavando a própria ruína com as próprias mãos. Ele pode até não perceber agora, mas o tempo vai mostrar. Porque nada é mais implacável do que o tempo quando ele passa vazio, e cada dia que você não age é um dia perdido que nunca mais volta. É um pedaço da sua vida jogado fora sem luta. Você quer saber o que Musashi faria se estivesse no seu lugar, com sua ambição e sua preguiça? Ele se levantaria, mesmo sem vontade, mesmo sem saber por onde começar. Porque ele entendia que a ação vem antes da motivação, que o movimento cria a energia, que é agindo que a mente se alinha, que o corpo desperta e que o espírito se fortalece. E quando você começa a agir mesmo sem querer, algo muda. Você passa a se enxergar com outros olhos. Você começa a confiar em si mesmo, não por palavras, mas por provas.
Você olha para os últimos dias e percebe que, apesar da resistência interna, você fez, e isso constrói respeito próprio, algo que Musashi valorizava mais do que qualquer título ou conquista externa. A grande tragédia da maioria das pessoas é que elas morrem com sua força intacta. Elas nunca usaram sua verdadeira potência porque ficaram esperando a condição ideal. Musashi não esperava nada. Ele criava as condições no meio do caos. Ele fazia da dificuldade o campo perfeito para se aprimorar. Ele via o desconforto como aliado. E é exatamente isso que você precisa entender. Sua preguiça não vai embora sozinha. Sua mente vai lutar contra você. Vai tentar te convencer de que amanhã será melhor. Vai te dar argumentos lógicos para continuar parado. Mas Musashi diria: não negocie com essa voz. Ela é o seu sabotador disfarçado. Ela quer que você permaneça pequeno, porque crescer dói. Crescer exige ruptura. Exige que você abandone sua versão fraca e comece a construir uma nova. E construir exige dor, exige sacrifício. Mas é esse caminho que te liberta. Porque quanto mais você se força a agir, mais você vê que pode. E essa visão muda tudo. A ação te mostra o que você é capaz. E quando você vê isso, não quer mais voltar. Você passa a odiar a preguiça, não como uma fraqueza, mas como um veneno que quase destruiu seu destino. Musashi não nasceu forte. Ele se tornou forte, porque entendeu uma coisa que você precisa entender agora. Ninguém vai lutar por você. Ninguém vai construir sua disciplina. Ninguém vai te tirar da inércia. Isso é sua responsabilidade. É o seu campo de batalha. E se você não lutar, vai perder sem nem perceber. Vai chegar ao fim da vida com a sensação amarga de que poderia ter sido muito mais, de que a ambição era real, mas o esforço era nulo. E essa é uma dor que nem o tempo cura. Musashi dizia que viver sem propósito é pior que morrer, e que o propósito exige ação diária, mesmo que pequena, mesmo que imperfeita, porque o que importa não é a perfeição, é a direção. É você se mover todo dia, mesmo que seja só um passo. E quando você faz isso, o caminho se abre, a clareza vem, a confiança cresce. E a preguiça, aos poucos, perde força. Você não precisa mudar tudo hoje, mas precisa começar, precisa se levantar, precisa fazer algo, porque a ação é o remédio contra a apatia. E Musashi sabia que a cura para a fraqueza não está nas ideias, está na prática, está no suor, no cansaço, no silêncio das madrugadas em que ninguém está vendo, mas você está ali, firme, construindo sua força. E não espere aplausos. Musashi nunca lutou por fama, ele lutou por honra. E a honra é uma conquista solitária. É você com você mesmo. É deitar a cabeça no travesseiro e saber que venceu mais um dia, que não cedeu à preguiça, que se aproximou mesmo que um pouco da sua melhor versão. É nesse ponto que a vida começa a se transformar. Quando você assume a responsabilidade total por si mesmo, por cada passo, por cada escolha. Miyamoto Musashi entendia que não existe honra em colocar a culpa no mundo. Não existe poder em culpar o cansaço, a rotina, o passado ou as circunstâncias. O verdadeiro guerreiro não olha para fora buscando justificativas. Ele olha para dentro e encontra razões para continuar. A preguiça é uma forma de autoabandono. É quando você trai a sua própria essência, quando nega seu potencial por medo do esforço. Mas o que Musashi ensina é simples. Toda vez que você se omite, você morre um pouco. Morre sua coragem, morre sua disciplina, morre sua capacidade de superar. E é por isso que ele treinava incessantemente, mesmo depois de ser considerado invencível. Porque ele sabia que o maior inimigo sempre volta, a acomodação. Você pode pensar que ainda tem tempo, que vai começar amanhã, semana que vem, quando as coisas melhorarem. Mas a verdade é que esse amanhã nunca chega. O que
Chega é o peso de mais um dia desperdiçado, e Musashi nunca desperdiçava um dia, porque ele via o tempo como o recurso mais precioso de um homem. Tudo se pode recuperar, menos o tempo perdido. A mente preguiçosa busca atalhos, mas os atalhos geralmente são armadilhas disfarçadas. Prometem muito, entregam pouco, te levam para longe da dor do esforço, mas também te afastam da glória do resultado. Musashi sabia que o caminho mais difícil é, quase sempre, o caminho certo, porque é nele que você se transforma. E sem transformação, não há vitória duradoura. O sucesso sem esforço não é sucesso, é ilusão. Ele também sabia que a ambição pode ser uma maldição se não vier acompanhada de humildade, porque o homem ambicioso, mas preguiçoso, vive se achando merecedor de tudo e responsável por nada. Espera que o mundo reconheça sua grandeza antes mesmo de ele provar algo. Musashi desprezava esse tipo de postura. Ele valorizava o trabalho silencioso, a disciplina solitária, a construção invisível aos olhos dos outros. É nesse ponto que você precisa decidir. Vai continuar esperando que o mundo te dê o que você não construiu? Ou vai começar a agir, mesmo que ninguém veja, mesmo que ninguém aplauda? Porque no fim das contas, o respeito que realmente importa não é o dos outros, é o seu. É você se olhar no espelho e saber que está se tornando alguém que Musashi respeitaria. E não confunda descanso com preguiça. Descansar é parte do processo. Musashi também descansava, mas ele fazia isso depois de dar tudo de si. A preguiça, por outro lado, é o descanso sem merecimento. É o repouso sem guerra. E isso corrompe o espírito, porque ensina à sua mente que é possível se recompensar sem se sacrificar. Isso destrói a sua força interna. É por isso que ele valorizava tanto o treino, porque no treino ele enfrentava suas limitações todos os dias. Não era sobre lutar com o inimigo externo, era sobre vencer o inimigo dentro dele. O medo, a dúvida, a hesitação, o cansaço. Cada movimento que ele fazia era uma afirmação de poder, uma declaração silenciosa. Eu não serei dominado. E é essa mentalidade que você precisa adotar. Não importa se o mundo está desabando, você precisa continuar, um passo de cada vez, mesmo se for lento, porque a constância vence a intensidade ocasional. Musashi não era o mais veloz nem o mais forte, mas ele era constante, e constância é o que transforma homens comuns em lendas. Você não precisa ser como ele, mas precisa aprender com ele. Precisa aplicar seus princípios na sua vida, porque a filosofia de Musashi não serve só para guerreiros de espada. Serve para qualquer um que quer viver com honra, que quer vencer a si mesmo, que quer sair do ciclo de prometer muito e fazer pouco. E talvez agora você perceba que a sua maior batalha sempre foi com você mesmo. A ambição não é o problema. Ela é boa, ela te dá direção. Mas ela não serve para nada se você não colocar os pés no chão e começar a caminhar. E essa caminhada é árdua. Vai exigir que você abandone prazeres fáceis, que se afaste de quem te distrai, que diga não para tudo o que te enfraquece. Musashi viveu como um monge guerreiro, poucas posses, nenhuma distração, foco total. Isso não significa que você precise se isolar do mundo, mas significa que você precisa cortar o excesso. Você precisa eliminar tudo o que alimenta sua preguiça e enfraquece sua disciplina, porque não se constrói uma mente forte em um ambiente fraco. A sua rotina molda quem você se torna, e Musashi sabia disso. Por isso, ele fazia da disciplina um estilo de vida. Não era uma escolha, era um padrão. E é isso que você precisa criar. Um padrão de comportamento que te impulsione mesmo nos dias difíceis. Que te mantenha firme quando tudo dentro de você quiser parar. Você não vai vencer todos os dias. Vai falhar, vai escorregar, vai ceder. Mas se você tiver clareza do que quer e compromisso com quem quer ser, vai
Voltar. E cada vez que voltar estará mais forte. Musashi também caiu, também teve dúvidas, mas ele nunca desistiu. E é isso que o tornou imortal na história. Você quer deixar um legado? Quer ser lembrado como alguém forte, confiável, respeitado? Então entenda, esse legado começa no invisível, no esforço que ninguém vê, na disciplina que ninguém valoriza, na luta silenciosa contra a parte de você que quer desistir. É ali que nasce o verdadeiro poder. E esse poder não é sobre dominar os outros, é sobre dominar a si mesmo. Musashi dizia que o homem que conquista 1000 inimigos ainda não é forte, mas o homem que conquista a si mesmo já venceu todas as batalhas. E isso é mais do que uma frase bonita, é a realidade. Porque no fim, o que te impede de vencer não é o mundo, é você. A preguiça vai continuar tentando te puxar de volta, vai te seduzir com conforto, com distrações, com justificativas. Mas toda vez que isso acontecer, lembre-se de Musashi, lembre-se do homem que levantava todos os dias para treinar, mesmo sem guerra. Do homem que vivia como se cada dia fosse o último ensaio antes do duelo da sua vida. E talvez seja mesmo. Talvez amanhã você seja chamado a provar sua força, sua disciplina, sua coragem. E o que você fizer hoje vai definir se estará pronto ou não. A preparação nunca é em vão. Ela molda quem você se torna. E quem você se torna define o que você conquista. Você não precisa ser perfeito, mas precisa ser constante. Precisa ser corajoso o suficiente para enfrentar sua própria fraqueza e humilde o bastante para recomeçar toda vez que falhar. Essa é a verdadeira força. A força que Musashi respeitava. A força que constrói impérios internos. Porque no final das contas, não importa quantos livros você leu, quantos cursos fez, quantas ideias você tem. O que importa é o que você faz com tudo isso. O que importa é o que você pratica quando ninguém está vendo. O que importa é o quanto você está disposto a ir além da preguiça em nome da sua própria evolução. Musashi viveu para lutar, mas mais do que isso, ele viveu para se superar. Ele não buscava ser melhor que os outros, buscava ser melhor do que era ontem. Essa é a verdadeira ambição. Aquela que não se satisfaz com fama, mas com crescimento. Aquela que não se contenta com promessas, mas exige provas. E agora é com você. Ninguém vai te salvar da preguiça. Ninguém vai te forçar a agir. Você pode continuar parado, se enganando, esperando que um dia as coisas mudem. Ou pode fazer o que Musashi faria. Levantar, respirar fundo e começar a agir, mesmo com medo, mesmo sem vontade. Porque no fundo, você já sabe, a única saída é pela ação. E quanto mais você age, menos espaço a preguiça tem. Ela vai ficando pequena, fraca e irrelevante. E um dia você vai olhar para trás e perceber que venceu. Que aquela versão fraca, estagnada e indecisa ficou para trás. E no lugar dela, nasceu alguém determinado, disciplinado, digno do respeito de Musashi e, mais importante, digno do seu próprio respeito.